Como você está se sentindo? Essa é a pergunta que o autor do livro Permissão para Sentir faz logo no começo do livro. Qual que geralmente é a nossa resposta para esse tipo de pergunta? Geralmente é a resposta mais curta e simples possível. Eu tô bem. Agora, e se você tivesse que dar uma resposta mais complexa? Além dessa resposta superficial, você conseguiria? Ou você teria tempo, paciência, empatia o suficiente para escutar uma resposta mais completa do que essa? O autor desse livro nos encoraja a ir além desse tipo de resposta mais simples, mas para isso a gente precisa conhecer muitos dos aspectos emocionais, trabalhar habilidades e estratégias de inteligência emocional. Ao longo do vídeo de hoje eu vou trazer alguns pontos interessantes sobre esse livro e ao final eu vou também passar as minhas impressões sobre isso. Se vocês forem dar uma olhada aqui no canal, em outros vídeos já falei de alguns livros. E se você achar interessante que eu comente sobre algum livro que eu ainda não fiz um vídeo sobre, deixe um comentário aqui, que pode ser uma ideia para um próximo vídeo. E só mais uma coisa antes da gente entrar no assunto desse vídeo, se você ainda não for inscrito, considere se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos que vão vir, e assim você também ajuda o canal a crescer e esses conteúdos chegarem a outras pessoas. Bom, vamos lá. Primeiro, quem que é o autor desse livro? É Mark Brackett. Ele é o fundador e o diretor de um centro de inteligência emocional em Yale, e ele também é professor nessa mesma universidade dos Estados Unidos. Ele conta no livro que, ao longo da sua infância e adolescência, ele passou por muitas dificuldades emocionais. Ele sofria bullying, já sofreu abusos, e aí teve muita dificuldade em conseguir articular as emoções que sentia e expressar isso para os seus pais, ao mesmo tempo em que ele não tinha o apoio que ele precisava naqueles momentos. Foi só com a ajuda de um tio dele, que de fato esteve ali disposto a ouvi-lo, a escutá-lo, que ele conseguiu trabalhar um pouco mais essas dificuldades emocionais, e aí depois disso passou a dedicar a sua carreira ao estudo das emoções. E é interessante que esse autor, ele é psicólogo e ele também é pesquisador. Então todo o conteúdo que ele traz, ele foi testado na prática, ele tem um respaldo científico, seja de estudos dele ou de outros estudos que ele menciona. Isso faz muita diferença em se tratando de estratégias emocionais. Não basta a gente querer usar aquilo que funciona para a gente e para os outros, não é bem assim. Por isso que a gente precisa, tanto na prática clínica quanto ensinando para as pessoas, a gente precisa usar estratégias que foram testadas, que foram validadas em diferentes contextos, em diferentes realidades. E isso ele faz, ele trabalha as estratégias dele tanto na área educacional, com crianças pequenas, com adolescentes, ele traz estudos feitos em universidades, também com adultos, estudos feitos com trabalhadores de grandes corporações e assim por diante. São diferentes contextos e essas mesmas estratégias elas são trabalhadas. E uma grande proposta que esse autor faz em relação às emoções é que nós sejamos cientistas da emoção. O que isso quer dizer? Ao longo do nosso desenvolvimento, a gente acaba aprendendo a julgar aquilo que a gente sente ou a forma como as outras pessoas lidam com as emoções. Então a gente classifica em bom ou ruim, em uma emoção desejada ou indesejada. Só que nós não aprendemos de fato a entender mais sobre as emoções, sobre as nossas e das outras pessoas. A gente faz esse julgamento e muitas vezes fica só nesse nível superficial. E a proposta dele é que não, que a gente consiga perceber, que a gente consiga reconhecer, que a gente tenha curiosidade para saber mais o porquê nós nos sentimos de determinada maneira, ou por que as pessoas lidam com aquelas dificuldades específicas daquela maneira e sentem aquelas emoções. Então não é fazer de conta que aquilo que você sente não está ali, ignorar isso ou suprimir de alguma forma. É justamente olhar para aquilo que você sente e entender melhor. Então a ideia é essa, tentar entender mais sobre o que a gente sente e julgar menos. Mas isso não é algo tão simples assim, porque como eu disse, desde pequenos nós aprendemos a classificar as emoções. Nós aprendemos que se nos expressarmos de determinada maneira, devemos ter vergonha por isso, somos fracos se demonstrarmos determinadas emoções.
mas como ele nos ensina, não é bem assim. E aí o método central que esse autor apresenta foi algo que ele foi estruturando ao longo dos anos, é o passo a passo que ele chama de ruler, que vem do inglês, onde cada letra significa um passo, significa uma estratégia emocional a ser utilizada. O R é de recognizing, reconhecer as emoções em si mesmo e nos outros. Reconhecer quando você sente uma variação emocional, seja em termos fisiológicos, seu corpo mostra uma determinada reação, ou até em termos cognitivos, você começa a pensar de uma maneira diferente por causa daquilo que você está sentindo. Então esse passo é super importante, você conseguir dar-se conta do que está acontecendo. O U é de understanding, é de entender as emoções que você sente, as causas e as consequências disso. Por que você se sente de uma determinada maneira e como você lida com isso? O que essa emoção te faz fazer? O L, labeling, vem de rotular. É você dar nome àquilo que você sente com a maior precisão possível. Isso também é algo importante. Em geral, nós não temos muito vocabulário para nos referir às nossas próprias emoções. Tanto que, provavelmente, se alguém perguntar como você está, você vai dizer que está bem. E se você tiver que se aprofundar um pouco mais na resposta, já vai ser um pouquinho mais complicado. E o E vem de expressing. É você expressar as suas emoções, de acordo com as suas necessidades e de acordo com aquilo que vai ser permitido, que vai ser socialmente aceito, culturalmente aceito no seu contexto. Por fim, a letra R, regulating, que vem de regulação. É você conseguir regular as emoções que você sente. Regular não quer dizer ignorar, não quer dizer se fechar para as emoções. Sentir o que você tiver que sentir, mas conseguir adequar, conseguir regular aquilo. As 3 primeiras habilidades, elas dizem respeito a você conseguir linkar aquilo que você está sentindo com a experiência que está acontecendo. Então é você dar um significado àquilo que está acontecendo com você. E as 2 últimas dizem mais respeito a como você se relaciona, como você coloca isso para fora e expressa isso para as outras pessoas, para o contexto em geral. Aí voltando para a primeira habilidade, que é o reconhecimento, nesse livro ele mostra um gráfico das emoções. Esse gráfico é interessante porque muitas vezes a gente não sabe dizer exatamente aquilo que a gente sente, mas a gente percebe algumas coisas em nós. Por exemplo, você pode estar num dia de baixa energia, mas mesmo assim você estar satisfeito. Então você pode estar com menor energia do que em comparação com outras situações, mas você pode estar bem, você pode estar tranquilo. Ao mesmo tempo em que, outros dias, você pode ter baixa energia e estar desanimado. Isso significar que você está, de fato, para baixo. E aí isso é interessante. Às vezes, você vê uma pessoa que está quieta e você imagina, você faz essa leitura mental de que a pessoa não está bem. E não necessariamente é assim. Da mesma forma, uma pessoa que pode apresentar alta energia, não necessariamente ela está feliz, ela está alegre, ela pode estar agitada, ela pode estar inquieta. E aí esse gráfico das emoções ajuda a localizar melhor aquilo que você sente e, posteriormente, a dar nome a isso. Ter essa habilidade de reconhecer é importante para que você possa compreender melhor aquilo que você está sentindo. E, por sua vez, essa compreensão daquilo que você sente ou daquilo que as outras pessoas sentem também te ajuda a fazer uma previsão melhor dos seus comportamentos, das suas intenções e das intenções das outras pessoas. E aí, por exemplo, você quer ajuda de alguém para alguma coisa, você precisa pedir ajuda de alguém. Se você souber reconhecer o estado emocional da outra pessoa, você já tem uma previsão melhor de quando que vai ser o melhor momento para você pedir essa ajuda. E aí, quando você consegue reconhecer aquilo que está sentindo, você consegue compreender melhor isso, compreender por que você está dessa forma. E se você consegue rotular, dar um nome a isso, isso também te ajuda a ser mais eficaz na sua comunicação. Em outros vídeos já falei bastante do comportamento passivo-agressivo. Muitas vezes esse tipo de comportamento vem por uma inabilidade
em conseguir se comunicar de maneira assertiva. Para que a gente tenha essa assertividade, a gente precisa desse vocabulário emocional que a gente falou antes. A gente precisa conseguir dar nome às coisas. Então, essa etapa, essa habilidade de rotulagem, de dar nome àquilo que você sente, é super importante. Assim você consegue se comunicar de uma maneira mais eficaz. Talvez agora você esteja se perguntando, ok, mas como é que eu faço para ter mais controle sobre as minhas emoções? Eu percebi o que eu estou sentindo, eu trabalhei a parte da compreensão e dei um nome a isso, mas como é que eu faço para ter mais controle sobre isso? Esse vai ser o tópico do nosso próximo vídeo. Então já se certifique de que você esteja inscrito no canal, ative o sino das notificações e assim você vai receber um aviso de quando esse vídeo for ao ar. Agora, quais são as minhas impressões sobre esse livro? No geral, eu acho que é um livro que pode acrescentar bastante, principalmente para quem ainda não teve muito contato com o conteúdo sobre emoções. Para quem não teve contato sobre inteligência emocional. Então, se você quiser entender mais sobre esse assunto, se você quiser ter mais vocabulário nesse sentido, vai ser uma leitura boa. Se você é psicólogo ou terapeuta, talvez você não veja tanta novidade nessa leitura, porque a gente aprende esses conteúdos por outros meios. Mas ainda assim pode ser uma leitura interessante para você indicar para os seus pacientes. Na minha opinião, por vezes o autor é um pouco repetitivo. Então, se você faz uma leitura mais atenta, você percebe que ele vai repetindo algumas informações ao longo do livro, que, ao meu ver, não precisava. E outra questão é que ele cita muitos estudos, mas ele lança tudo no final do livro. Eu já acho mais interessante quando os estudos citados aparecem ao longo do texto, assim você já tem uma ideia melhor de quando foi feito o estudo, por exemplo, se é um estudo de 40 anos atrás ou se é um estudo recente. Bom, mas de maneira geral, se você se interessa por esse assunto das emoções, da inteligência emocional, e se você tem curiosidade de saber mais sobre isso, se você é um professor e precisa trabalhar isso em sala de aula, esse livro vai ajudar. Então fica essa indicação. Eu aguardo você no próximo vídeo para a gente falar mais sobre o controle emocional. Como é que a gente pode ter um domínio maior das emoções? A gente vai ver uma estratégia desse mesmo autor nesse sentido, para a gente conseguir regular melhor as emoções. Eu espero você no próximo vídeo, então um abraço e até lá!